Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Professora Karine Leite. Hoje a gente vai discutir na nossa aulinha, sobre as células do sistema imunológico, quem são elas, como é que a gente pode, identificá-las, qual o papel de cada uma delas dentro do sistema imunológico. E a gente vai começar a nossa aulinha mostrando um pouquinho da aplicabilidade aí no dia a dia em relação às células do sistema imune, tá certo? Então sejam bem-vindos e vamos para a nossa aulinha. Então vamos lá, gente, conforme eu disse para vocês, hoje a gente vai discutir um pouquinho, sobre as células do sistema imunológico. E aí você deve estar perguntando assim, professora Karine, para que serve, Qual o papel desempenhado no dia a dia dessas células do sistema imunológico? Então sempre gosto de levar para a parte prática da história. Então a gente vai começar a nossa aulinha hoje falando um pouquinho sobre um quadro clínico de um paciente, tá certo? Então nós temos um paciente do sexo feminino de 60 anos, gente, portadora de artrite reumatoide há 15 anos, atualmente em uso de prednisona, 60 mg por dia, há 3 meses, prescrito em ambulatório, procurou atendimento de pronto-socorro contando história de febre e astenia, gente, há 3 semanas, evoluindo com dor abdominal, lesões de pele por todo o corpo e tosse seca, todos nos últimos 7 dias. Ao exame físico, chamava a atenção a presença de pápulas e nódulos eritematosos difusamente no corpo da paciente, ausculta pulmonar com estertores em ambas as bases, ausculta cardíaca normal, abdômen com pequena hepatoesplenomegalia, frequência respiratória, de 20 batimentos, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, pressão arterial de 120 por 80, saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente e ar febril. Realizou radiografia de tórax que mostrou infiltrado bilateral reticular. E também, gente, realizou hemograma logo na chegada, com os seguintes achados. Então, é isso que a gente vai visualizar no dia a dia, a importância, gente, das células do sistema imunológico, tá certo? Então, foi realizado o hemograma dessa paciente, e nesse hemograma, mais especificamente aqui no nosso leucograma, nós temos o número total de leucócitos, e vejam que nós temos, gente, a contagem diferencial de leucócitos. Aqui o nosso percentual, então, por exemplo, essa paciente tinha 94% de neutrófilos, ou seja, valor relativo, mas equivale a 15.300 neutrófilos, tá certo? E a referência 7.000, ou seja, ela tinha um quadro aqui de neutrofilia, tá certo, gente? Então, dentro desses neutrófilos, nós temos os neutrófilos bastões, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, os neutrófilos segmentados. Dentro do leucograma nós temos os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos, tá certo, gente? E cada um deles exerce uma importância dentro de um hemograma, que é o que a gente visualiza aqui, Dentro desses leucogramas, no leucograma nós temos aqui o valor, relativo e o valor absoluto, que é o mais importante pra gente, tá certo? Então, nessa condição, o que a gente pode dizer dessa paciente? Que, no mínimo, ela tem uma neutrofilia, porque ela tem 15.300 leucócitos, mais especificamente neutrófilos, e a referência é 7.000. Bom, e a gente vai visualizando cada um deles. Os eosinófilos estão dentro da normalidade, os basófilos e os linfócitos assim por diante, tá certo? Então, vamos lá. E aí foi feita uma biópsia, tá certo? Um fragmento de pele, exibindo epiderme com acantose irregular e ortocaratose. Na derme superficial, média e profunda, presença de numerosas figuras ovaladas em macrófagos e intestício, por vezes formando ninhos, com extensão para septos do subcutâneo. Tal achado confere diagnóstico de histoplasmose. Foi feita imunohistoquímica, leishmaniose deu inespecífico, toxoplasmose deu inespecífico, trypanosoma cruzi negativo e histoplasma deu positivo. Então, essa paciente, ela tinha o quê? Histoplasmose. E aí, consequentemente, o hemograma dela mostrou a alteração, que a gente visualizou ali, de leucocitose por neutrofilia, mostrando aí, a importância aí dos neutrófilos, mas, consequentemente, também a gente vai discutir a importância dos linfócitos, a importância dos monócitos, eosinófilos, assim por diante. Essa é a aplicabilidade da nossa aulinha de hoje, tá certo? Então, dessa forma, o que eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês são as células imunológicas, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai iniciar, então, se eu perguntasse assim, gente, qual a importância, de se conhecer essas células do sistema imunológico?
A gente acabou de ver a aplicabilidade no dia a dia, né? Um hemograma, ele vai dizer, né, o que é que esse paciente tem. Será que ele tem um quadro de imunossupressão? Será que ele tem infecção bacteriana? Será que tem infecção viral? E assim por diante, tá certo, gente? Então, essa é a importância de nós conhecermos aí, tá certo, as células do sistema imunológico, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os objetivos de aprendizagem da nossa aulinha de hoje? Primeiro deles, compreender, gente, a origem das células imunológicas. De onde vêm essas células imunológicas, né? Identificar morfologicamente essas células, compreender e entender o papel que elas exercem dentro da defesa, né? Linkar essa aula com a rotina clínica, né? Tá certo? E, consequentemente, também, gente, levar para o dia a dia, tá certo? Então, esses são os nossos objetivos aí de aprendizagem, ok? Então, vamos lá. Se eu perguntasse para vocês assim... Gente, de onde vêm essas células do sistema imunológico? De onde será que elas vêm? Tá certo, gente? Elas vêm exatamente daqui, ó. De uma extincel, que é uma célula-tronco hematopoética, né? Que vem lá na medula óssea, tá certo? E, consequentemente, isso eu já tô falando, né? Quando o paciente já nasce, né? A criança já nasce, tá certo? E aí, consequentemente, dependendo do estímulo, essa extincel, ela pode, né? Dar origem, teoricamente, a duas linhagens, tá certo? A linhagem mieloide com o progenitor mieloide comum, tá? E uma linhagem, uma progenitora que linfóide. Beleza, gente? Então, vamos lá. Professora, e essa linhagem progenitora mieloide? O que é que ela vai originar, gente? Ó, ela vai originar as nossas hemácias. Ela vai originar as nossas plaquetas, né? Que as nossas plaquetas, elas são fragmentos de células, né, gente? Tá certo? Elas são fragmentos de megacariócitos. Essa linhagem mieloide, ela vai dar origem aos mieloblastos, né? Que dependendo da condição, a gente consegue visualizar, tá? Em um hemograma, ou então numa punção de medula, né? E a gente tem que investigar. E aí, essa linhagem mieloblástica, ela vai dar origem, gente, ó, aos basófilos, aos neutrófilos e aos eosinófilos, que eu brinco que eles são primos, tá certo? Basófilos, neutrófilos e eosinófilos, mas essa linhagem mieloblástica também, ela vai dar origem aos monócitos, tá certo, gente, ok? Então, os basófilos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos, eles vêm da linhagem mieloblástica, tá? E do outro lado, nós temos, né, os progenitores linfóides, que vai originar os linfoblastos, dependendo do estímulo, e esses linfoblastos, eles vão originar, gente, os linfócitos T's, os linfócitos B's, tá certo? E também as células NKs, né? Que são as famosas natural killers, tá certo? Então, de onde vem essas células, gente, né? Do sistema imunológico? De uma célula-tronco. Uma célula-tronco hematopoética. E dependendo do estímulo, né? Ela vai se diferenciar em diversos tipos de células, ok? Então, vamos lá, gente. Se eu perguntasse para vocês, então, gente, o que são os leucócitos? Qual a importância desses leucócitos? Nós vimos no início da nossa aulinha, né, que aquela paciente, ela tinha, né, o diagnóstico ali para histoplasmose e que foi solicitado o hemograma dela. E aí eu mostrei para vocês o leucograma, gente. E no leucograma a gente tem exatamente os leucócitos, gente. Então, os leucócitos, eles são o quê? As famosas células brancas que a gente aprende, né, gente? Então, são as células responsáveis pela defesa imunológica, tá certo, gente? Então, os leucócitos são de extrema importância, importante para cada um de nós. Ok, então vamos lá, gente, ó. Então, quem são os leucócitos, gente? Como eu disse para vocês, os leucócitos são as células conhecidas como células brancas. Elas podem ser, né, granulocíticas, elas podem ser mononucleares, elas podem ser polimorfonucleares, tá certo? E aqui do ladinho, só mostrando para vocês, que a gente vai daqui a pouco discutir, nós temos os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, que eu brinco que eles são primos, tá certo, gente? E eles são muito parecidos, aproveitando aqui essa imagenzinha, o que a gente pode visualizar aqui nos eosinófilos, nos basófilos e nos neutrófilos, eles têm grânulos, né, no citoplasma, ou seja, eles são granulocíticos e eles são polimorfonucleares. Professora Karine, o que significa polimorfonuclear? Não significa, gente, que ele tem mais de um núcleo, não. Significa o quê, professora? Tá certo? Que eles têm um núcleo de vários formatos, tá certo? Então, os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, eles são
polimorfonucleares e granulocíticos. Por isso que eu brinco que eles são primos, tá certo? E nós temos os linfócitos e os monócitos, que eles aparentemente não têm grânulos no citoplasma e eles são mononucleares, tá certo? Mas não se preocupe não que a gente vai já falar de cada um deles. Ok, gente? Então, vamos lá, tá certo? Visualizamos, né? Quem são os leucócitos, tá certo? Então, só mostrando para vocês que nós temos, né, a linhagem oriunda aí, né, os granulocíticos, que são os basófilos e os eosinófilos e os neutrófilos, que eu disse para vocês que tem grânulos no citoplasma e são polimorfonucleares, tá certo? E nós temos os agranulocíticos e mononucleares, que são exemplos dos linfócitos e os monócitos, certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar, gente, com os neutrófilos. Eu digo que eu sou fã dos neutrófilos. Por quê, professora Karine? Porque os neutrófilos, gente, são as células mais destemidas da face da Terra. Eles são os primeiros a chegarem, né, lá no local do processo inflamatório, tá certo, gente? Normalmente eles morrem, a verdade é essa, eles dão a vida deles, né, para tentar salvar aí, né, o paciente. Tá certo, gente? Então, sou fã dos neutrófilos, tá bom? Professora, e como é que a gente visualiza o neutrófilo numa lâmina, tá certo, gente? No caso daquela condição, de novo, daquela paciente, né, gente? Então, eu trouxe aqui pra vocês um estilhaço sanguíneo, tá? E aqui, gente, nós temos um neutrófilo, ok? Aproveitando aqui a imagem, só mostrando pra vocês. Olha como é que é o formato do núcleo dele. Ele é um polimorfonuclear. A gente não consegue visualizar muito a membrana dele, porque literalmente ele é transparente, digamos assim, tá certo? Isso aqui é hematoxilina eosina. E os grânulos não estão aqui. Professora, mas a senhora não falou que o neutrófilo é um granulocítico? É, gente. Mas nessa coloração que vocês estão vendo aqui, tá certo? Que é hematoxilina eosina, os grânulos do neutrófilo, gente, eles não se coram. Se eles se coram em um hemograma, a gente chama isso de neutrófilo tóxico. Então, a gente vai ter problemas, né? O clínico vai ficar um pouco preocupado quando a gente visualiza neutrófilos tóxicos, tá certo? No hemograma do animal. Então, isso aqui é fisiológico. A gente consegue visualizar, né? Que ele é um polimorfonuclear e que os grânulos dele não se coram pela hematoxilina eosina. Se nós fôssemos fotografar, professora, o neutrófilo seria exatamente como vocês estão vendo aí. Tá certo? Beleza, gente. Então, vamos lá. Então, quem são os neutrófilos, né? Os neutrófilos, eles são da linhagem mieloide. A gente consegue visualizar aqui do ladinho que eu falei pra vocês que eles têm grânulos, que eles são polimorfonucleares, né? Eles têm segmentos, tá certo? E esses grânulos, gente, eles não estão aí à toa, tá certo? Esses grânulos, eles têm, né, a presença de enzimas bacterianas, por exemplo, no processo inflamatório infeccioso, como eu disse para vocês, é a primeira linha de defesa, então ele vai tentar destruir aquilo ali. Ele vai liberar o quê? As enzimas que estão nos grânulos, tá certo, gente? Nos neutrófilos, a gente consegue visualizar também no citoplasma os grânulos azurofílicos, que também têm enzimas como lisozimas, hidrolases, mieloperoxidase e colaginases, tá certo? Como eu disse para vocês, os grânulos não se coram pela hematoxilina eosina, porque eles têm afinidades por corantes neutros, e lembrando que a hematoxilina eosina são corantes ácidos e básicos, tá certo? Então, consequentemente, esses grânulos são invisíveis. E como eu disse para vocês, primeira linha de defesa. Ok, gente? Tudo bem? Então, pensou em neutrófilo, pensou linha de defesa destemida demais. Tá, e aí, professora Karine, quais são as funções que os neutrófilos exercem, né, gente, aí no dia a dia, tá certo, gente? Então, eles são capazes de capturar e destruir o material estranho através da fagocitose, tá? Eles têm uma ação microbicida, lembra que eu falei das enzimas ali, bactericidas, né? Eles vão tentar destruir ou inativar fungos, leveduras, assim por diante. Isso aqui, gente, é de extrema importância, ó. Ele vai tentar amplificar e modular a inflamação aguda. Então, quando a gente pensa, gente, em um processo inflamatório agudo, a gente pensa na presença de neutrófilos, não esqueça, tá certo? Então, inflamação aguda, neutrófilos, tá bom?
Mostrando mais uma vez aqui, né? Aqui também, de novo, o estilhaço sanguíneo. Mas agora eu quero que vocês visualizem essa célula, gente, tá certo? Isso aqui é um neutrófilo, mas ele não é um neutrófilo segmentado. Ele é um neutrófilo bastão, que a gente consegue visualizar no hemograma de um paciente. Naquela paciente com histoplasmose, ela não tinha neutrófilo bastão, tá certo? Eu costumo dizer, gente, que os neutrófilos bastões, eles são neutrófilos bebês, né? E quando eles amadurecem, ou seja, eles se tornam adultos, são os neutrófilos segmentados. E quando esses neutrófilos segmentados se tornam mais, né, teoricamente, mais segmentados ainda, eu digo que são os vovôs, tá certo, gente? Então, aproveitando aqui essa imagem, tá certo, de um estilhaço sanguíneo para vocês visualizarem um neutrófilo bastão, ok? Tudo bem? Então, vamos lá caminhando, tá certo, gente? Aqui a gente tem um neutrófilo segmentado, conforme eu disse para vocês, já mostrei anteriormente, tá certo? E aqui nós temos neutrófilos, gente, hipersegmentados, tá certo? Ou seja, são os neutrófilos vovôs. Professora, e qual a importância desse neutrófilo hipersegmentado, tá certo, gente? A gente consegue visualizar no dia a dia? Em algumas condições, sim. A gente não pode visualizar, gente, em grande quantidade. Porque essas células, elas são o quê, né? Elas estão envelhecidas. Então, quem tem que destruí-las totalmente, né? Lá no baço, tá certo? Os macrófagos. Mas aí vão ser nos próximos capítulos para vocês, tá certo? Só mostrando para vocês, então, aqui o neutrófilo hipersegmentado. Mostrei o neutrófilo bastão, que é o neutrófilo bebê. Mostrei o neutrófilo segmentado, que é um adulto. E o neutrófilo hipersegmentado, que é o vovô. Ok, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Neutrófilos, pensou em neutrófilos, professora, célula destemida, polimorfonuclear, granulocítico, né? Amplifica aí a resposta inflamatória, vai tentar destruir os micro-organismos, tá certo, gente? Ok? Professor, e qual a próxima célula que a gente vai discutir? O eosinófilo, gente. Lembra que o eosinófilo ele também é um primo do neutrófilo, então, consequentemente, ele é polimorfonuclear, que é o que a gente visualiza aqui, ó, do ladinho, tá certo, gente? Ele tem grânulos, tá? E aí, gente, esse núcleo é menos segmentado que o do neutrófilo. Geralmente, o neutrófilo a gente conta 3, 4, 5, tá? E no eosinófilo, geralmente, a gente encontra 2, tá certo? Ou 3. Também, semelhante aos neutrófilos, eles também têm grânulos específicos, com enzimas bacterianas, grânulos azurofílicos, com lisozimas, com hidrolases, tá certo, gente? O grande detalhe é o seguinte, professor, e no dia a dia? Como é que a gente vai, né, identificar no estilhaço sanguíneo um eosinófilo, gente? É porque os grânulos dos eosinófilos, gente, eles se coram por corantes ácidos, ou seja, eosina, ou seja, eles são alaranjados, certo, gente? Ok? Então, essa é a diferença. Trouxe aqui para vocês visualizarem o estilhaço sanguíneo. Vejam, polimorfonuclear. Citoplasma dele aqui, gente, eu consigo visualizar grânulos alaranjados, tá certo? Então, isso aí é um eosinófilo, certo, gente? Professora, qual a importância desse eosinófilo, tá certo, gente? Então, quais são as funções do eosinófilo? Eles exercem algumas funções importantes também, tá certo, gente? Eles são capazes de capturar e destruir o material estranho através da fagocitose, tá certo? E destruir o material estranho, principalmente parasitas invasores, através de enzimas presentes em seus grânulos. Tá certo, gente? A gente pensa, tá? Em eosinófilos, a gente tem que pensar em resposta alérgica, ou seja, reação de hipersensibilidade do tipo 1, tá certo? A gente tem que pensar, assim, nos próximos capítulos para vocês, tá? E os eosinófilos, eles também estão, gente, em processos inflamatórios agudos, tá? Então, o papel deles também é a regulação da resposta inflamatória e injúria tecidual, tá certo? Então, relembrando, o eosinófilo é o primo do neutrófilo, ele é um polimorfonuclear, ele é granulocítico, mas os granulos se coram em laranja. E quando a gente pensa em eosinófilo, a gente pensa principalmente em quadros alérgicos, parasitários, reação de hipersensibilidade do tipo 1, certo, gente? E vamos agora para os nossos basófilos, tá? No dia a dia, nós não temos muitos, praticamente nós não temos basófilos no nosso sangue periférico. Então, é difícil você visualizar o hemograma de um paciente que tenha basofilia, tá certo, gente? Mas eles existem, certeza, gente. Então, eu trouxe aqui só para vocês visualizarem, tá certo? Aqui, né, um basófilo. Então, vejam que os grânulos deles são tão
escuros que a gente praticamente não vê o núcleo deles, tá certo? Isso aqui do ladinho que vocês estão vendo é o neutrófilo hipersegmentado, tá? Isso aqui é um basófilo, tá certo? Então vamos lá, mostrando aqui, de novo. Ele é o basófilo, é um primo do eosinófilo, né? É um primo de um neutrófilo. Então, consequentemente, ele é polimorfonuclear e ele tem grânulos, tá certo, gente? Ele também tem grânulos específicos, eles têm grânulos azurofílicos. E aí você deve dizer assim, professora Karine, como é que a gente vai distinguir mais uma vez um basófilo de um eosinófilo de um neutrófilo? Tá, gente? Então, os grânulos do basófilo, eles têm afinidade por corantes básicos, ou seja, na hematoxilina e eosina, ele se cora pela hematoxilina. É roxinho, que é o que vocês visualizaram na imagem anterior, tá certo? Ok? Então, lembrou basófilos, lembrou grânulos bem escuros, né? Corados pela hematoxilina, tá? E aí, gente, qual a importância desses basófilos, tá certo, gente? Ou seja, qual a função desses basófilos, tá? Eles também estão relacionados com o processo inflamatório agudo, eles também estão relacionados com a reação de hipersensibilidade do tipo 1, tá certo, gente? Semelhante lá aos eosinófilos, tá certo? Eles atuam na prevenção e na estimulação da hemostasia e provavelmente pode ser que ele esteja associado a uma citotoxicidade contra células tumorais, tá certo, gente? Então, os basófilos também têm a importância deles, apesar deles, né, terem pequena quantidade, principalmente no sangue periférico. Praticamente no dia a dia a gente não visualiza isso. Ok, gente? Tranquilo? Tudo bem?